Vamos seguir por aqui, a gente vai lá para Portugal, porque António José Seguro, do Partido Socialista, e André Ventura, do partido de direita Chega, vão ao segundo turno na eleição presidencial de Portugal. Ventura celebrou o resultado como sinal de fortalecimento da direita no país. Nós vamos direto para a Europa, em Londres, onde está o nosso correspondente Ivan Kleber, que tem os detalhes dessa votação histórica, com direito a segundo turno após 40 anos em Portugal. Boa tarde, Ivan. Seja bem-vindo, como sempre, ao Jornal do Oeste, segunda edição. Boa tarde, Tawane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha. Isso mesmo, tivemos um resultado importante, histórico, nas eleições de Portugal. Como você disse, o candidato apoiado aí pelo Partido Socialista, António Seguro, conseguiu 31% dos votos contra 23% de André Ventura, do partido Chega. Mas por que isso é tão importante? Como você bem disse, são 40 anos aí, né, que nós já não tínhamos um segundo turno em Portugal. Para nossa audiência entender, muito ficou conhecido no Brasil aquilo que foi definido como o Teatro das Tesouras, né? Bom, Portugal também viveu por muito tempo o seu Teatro das Tesouras, até que o movimento político chamado Chega desse um basta a tudo isso, entrando na política, e hoje se consolida aí com 23% e 24% dos votos. Há quem diga que se fosse uma eleição legislativa para formar o parlamento, o Chega poderia ter ido além e eventualmente até chegado em primeiro, né, nas eleições. Então esse é um primeiro marco importante, como o André Ventura bem disse. Isso estabelece ali uma posição importante do partido Chega. Enquanto do outro lado, Tawane, a gente vê um discurso muito semelhante com o que foi a campanha de Kamala Harris, até mesmo a do Lula em 2022. Eu até separei aqui a primeira declaração, o primeiro pedido do Antônio Seguro foi o seguinte: ele apelou a democratas, progressistas e humanistas para se unirem à sua candidatura no segundo turno para, aspas, derrotar extremismos e quem semeia o ódio. Então, a tendência nesse segundo turno é que, enquanto o André Ventura apresente ali propostas, principalmente para controlar a imigração ilegal, questões relacionadas também à economia e à relação de Portugal com a União Europeia, o candidato socialista deve apelar mais para a defesa da democracia em um discurso, como eu disse, muito semelhante que a gente já viu tanto no Brasil e em outros lugares da Europa. Tawane, vale lembrar aqui também que a eleição de presidente ela é extremamente importante, mas em Portugal, a gente tem uma divisão, né? Lá é um parlamentarismo, então o presidente, sim, é importante, mas quem governa, quem controla, não é, o governo, digamos assim, é o primeiro-ministro. E essa tentativa aí do André Ventura de vencer essas eleições presidenciais pode ter sido um teste importante para, eventualmente, as próximas eleições para o Congresso, aí sim, para que, quem sabe, ele seja o próximo primeiro-ministro de Portugal. De qualquer maneira, ontem foi feita história e definitivamente esse movimento de direita, uma direita mais que não tem medo de ser de direita e não tem medo de dizer que é de direita, não é? Definitivamente veio para ficar em Portugal, Tawane. Pois é, Ivan, curioso isso, né? Depois de 40 anos, um segundo turno. Então eu vou adicionar para a nossa conversa as nossas comentaristas. Fabi Barroso, quero começar com a sua pergunta. Estamos com o Ivan Kleber falando justamente desse avanço da direita no segundo turno em Portugal. E o retrocesso da esquerda, né, que é uma cartilha aí, que todos estão lendo a mesma cartilha, né, Ivan? Boa tarde, seja bem-vindo aqui conosco. Ivan, queria aproveitar que você disse aí, né, abordou no finalzinho aqui da sua explanação, a questão de que ainda tem eleições, né, para o Congresso Nacional de lá, e lá é um sistema parlamentarista, então às vezes para nós aqui, quem está acompanhando, fica difícil compreender, falar, como assim? Não tem tanta importância assim o presidente? De fato não tem, né, realmente seria muito mais... assim, teria muito mais força se o André Ventura conseguisse chegar ao cargo de primeiro-ministro. Então eu queria que você falasse para nós a respeito disso, explicasse para a nossa audiência como que é aí em Portugal. Olá, doutora Fabi, sempre uma alegria estar por aqui na Oeste com você. Olha só, essa coisa que você falou da queda da esquerda é importante, porque isso está se, digamos assim, repercutindo no mundo
todo. E a gente vê isso muito forte na Europa. Bom, lá em Portugal, o presidente, por exemplo, representa o país, não é? No exterior. Ele até pode vetar leis aprovadas pelo Congresso, mas isso volta para o Congresso, então o presidente não teria muito poder ali de barrar para sempre, né? A implementação de novas leis. O primeiro-ministro lá é justamente quem articula a promulgação de leis, quem envia, né, a base do seu partido, envia as leis para o parlamento. Então, nesse sentido, o presidente, eu não quero dizer que é figurativo, porque não é. Ele, inclusive, nomeia o primeiro-ministro em base ao resultado das eleições. Cabe ao presidente também, diante de uma crise política, dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Algo muito semelhante também na Itália, né? Já na França é um pouco diferente, o presidente tem mais poderes. Então, nesse modelo português, que é uma espécie, para as pessoas entenderem, aí no Brasil, de semi-presidencialismo, né? Onde o presidente é importante, mas não tão importante quanto no presidencialismo puro sangue, como é no caso do Brasil. É sim um cargo importante, tem essas atribuições internacionais, como eu disse, mas definitivamente em uma hierarquia, em termos de importância no dia a dia, né, do governo português, aí o primeiro-ministro é ele que está ali direto com contato no parlamento, é ele que promulga, busca a aprovação de leis, articulação com os outros partidos, enfim, enquanto que o presidente quase seria aí uma espécie de poder moderador, assim, fazendo uma comparação com algo que as pessoas possam entender no Brasil, como eu disse, usando os seus atributos para eventualmente, se necessário, dissolver o parlamento, mas somente diante de crises políticas. Então, seriam mais ou menos essas as divisões. Tawane, eu devolvo para você. Ivan, eu vou chamar a Josi fazendo a sua pergunta. Pode fazer, Josi. Boa tarde, Ivan. Obrigada pelas informações que... dificilmente são tão informações concretamente positivas, mas a gente sempre tem a esperança e que seja assim também para Portugal. Agora, minha pergunta seria em relação à abstenção, pelo fato, depois de tantos anos, termos o segundo turno, só que a abstenção ficou em torno de 40%, 42%, foi similar às legislativas, mas parece que isso também interferiu, diferenciou. Então, como se dá essa abstenção, qual a motivação em relação a uma votação tão importante e se isso se confirma em relação à percepção do Ventura sobre esse primeiro turno, onde ele acusa, os demais partidos mais voltados para a direita, que ele até chamou como egoísmo, em relação à direita moderada, e que ele só perderia se essa direita dividida não se reunisse. Gostaria de saber se é essa percepção mesmo, se ele tem essa real chance de crescer no segundo turno e se essa abstenção interferiu nesse resultado de ontem, de domingo. Olá, Josi, sempre uma alegria também estar aqui com você na Oeste. Bom, a questão da abstenção ela é extremamente importante. Isso acontece justamente porque a eleição para presidente não tem o mesmo... a mesma chamada, de que uma eleição para o parlamento. Mas aí quando a gente olha os números, a gente vê que existe aí uma semelhança, tanto para a eleição do parlamento quanto a eleição do presidente. E é aqui que o Ventura justamente trabalha, porque existe um descontentamento muito grande com a classe política na Europa como um todo, mas isso fica evidente em Portugal. Enquanto outros movimentos de direita conseguem capitalizar isso e trazer este eleitor para as urnas, essa é a grande missão agora do André Ventura, replicar isso em Portugal, ou seja, ele convencer parte, ele não precisa muito, mas se ele conseguisse convencer aí 7, 8% desses eleitores que não compareceram no primeiro turno a votar para ele no segundo turno, ele teria grandes chances aí sim de uma virada extraordinária. Ou, indo para a sua segunda pergunta, compor com esta direita moderada, não é? E por isso que eu citei o Teatro das Tesouras, porque por muito tempo em Portugal nós não tivemos uma direita como o Partido Chega, uma direita declarada, digamos assim, né? E agora que você tem esse candidato que se apresenta com uma plataforma, você pode discutir, debater da plataforma, mas você tem esse candidato, essa direita moderada, ela veladamente apoia o candidato socialista. Então, a partir do momento que eles apoiam o candidato socialista, não dá mais para chamar
de direita, não é? E é por isso que eu trouxe aqui o termo do Teatro da Tesoura. Tesouras, perdão. Agora, um ponto extremamente importante. Uma coisa são as lideranças do partido, outra coisa são os eleitores. E aí é que a gente vai ver no dia 8 de fevereiro a capacidade que o André Ventura terá de conseguir também articular com esses eleitores para que eles declarem apoio e votem nele. Então são dois nichos aí que o Ventura precisa trabalhar. Os que não foram votar e essa direita moderada. Reparem, eu não disse que ele precisa convencer votos, virar votos de socialistas para ele. Ou seja, como analista político, eu acredito que ele está correto. Basta a direita realmente se unir em Portugal, que as chances dele vencer aí realmente serão muito grandes. Tawane, eu devolvo novamente para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.